Boa noite. Obrigado pela musicoterapia. Música é realmente muito bonita. Nos faz olhar ela de uma outra forma, né? Bom, gente, então, boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente ter esse momento aqui reunidos e um momento juntos. Hoje a nossa convidada é a Rose. Oi, Rose. Boa noite. Hoje ela vai trazer o tema para a gente, afinidade. Mas antes da nossa palestra, como a gente faz o nosso roteiro, né, a gente faz a nossa leitura inicial, em seguida a prece, para aí sim, então, poder fazer a nossa conversa, nossa reflexão da noite, nossa palestra. Então, enquanto eu coloco aqui, um momentinho, mensagem da noite, pronto, apareceu para vocês? Tá aparecendo agora, né? Ok. Bom, então, o título da mensagem de hoje é Paz do Mundo e Paz do Cristo. Então, seguindo ainda as reflexões desse fim de semana, né, desse momento onde a gente lembra do Cristo, em especial nesse momento da Páscoa, a gente traz essa mensagem: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Fala de Jesus em João, capítulo 14, versículo 37. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, fornecida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e do santuário do coração. Mensagem de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier. Bom, gente, então a gente agora convida para a nossa prece inicial e ainda refletindo nessa mensagem, na
essa música que acabamos de ouvir, em especial, quando diz: o teu amor chamou e eu regressei. E hoje, Senhor, é nessa frase, é essa frase que nos representa. Hoje, quando nos reunimos para buscar estudar o teu Evangelho, as tuas lições, a tua vida, para que assim possamos transformar as nossas próprias vidas conforme aquilo que tu nos deixou, Senhor. O teu amor, a tua dedicação, o teu carinho para com todos nós, esse cuidado que envolve, mesmo antes de sabermos, tu já cuidavas de cada um de nós. E nos dias de hoje, quando muitas vezes nos sentimos tristes ou desamparados, sabemos, Senhor, que tu estás ao nosso lado. Tu continuas a oferecer a tua paz, as tuas lições. Basta que possamos efetivamente dar o passo em tua direção, regressar à tua companhia, e assim teremos a segurança, o reconforto de nossos espíritos. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoa a Rosa, e possamos fazer as reflexões e trazer as lições que serão trazidas na noite de hoje para as nossas, mais uma vez, querido amigo Jesus. Que assim seja. Sim, seja. Uma Bom, boa noite a Rosa, fique à todos. vontade. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Ai, que bom. Fizemos alguns testes. Deixa só eu verificar aqui. Vocês estão conseguindo ver o slide? O slide ficou como um participante. Eu acho que cada um vai ter que colocar, fixar ele. É só clicar nele e clicar no íconezinho que é para fixar. Tipo um alfinete. Eu estou em duas telas aqui, Regilson. Nós não conseguimos fazer só em uma. Aí eu estou no celular e estou no notebook ao mesmo tempo. Estão vendo agora? Vocês estão vendo? Está conseguindo ver? A tia Carla está dizendo que sim. Deu certo agora, é só clicar no alfinete. É. Pronto. É por... Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Muito agradecida por esse momento, né? Nós estamos aqui refletindo nesse dia em que os cristãos refletem um pouco, né, sobre a passagem de Jesus pela Terra. E hoje, em especial, eu também fiz algumas reflexões. O tema de hoje é afinidade e a mensagem número 26 do livro Roteiro, né, que é um livro de Chico Xavier, editado também por Emmanuel. E quando eu me deparei, né, com esse tema, principalmente com o livro, né, Roteiro, a primeira coisa que eu notei, que me chamou a atenção, foram as capas, né, como elas foram mudando no decorrer do tempo, desde a primeira capa, bem antiga, que foi a primeira edição, e a capa de hoje em dia. E as duas também me trouxeram reflexões. O conceito que nós temos dado pelos espíritos, né, de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como essa grande inteligência rege, não é tudo o que acontece no universo, para a nossa vida não seria diferente. E eu imagino que assim como nós, quando orientamos nossos filhos, quando ensinamos todos os dias, quando encaminhamos, nós também estamos ensinando ali, né, dando um roteiro, né, para que eles não sofram, para que eles não se percam. E a verdade é que
o livro, ele nos direciona, né? As mensagens dele são essas lições para que a gente não saia, né? Para que a gente não saia dessa trilha, né? Que foi a criada, que é a que Deus espera de nós, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. E nesse primeiro momento, quando eu me deparei com essa primeira capa, nós vemos aí a humanidade caminhando em labirintos, talvez perdidos, talvez procurando uma direção. Eu imagino que as nossas imperfeições, né, nos tiram desse roteiro, né, desse caminho certo que foi traçado por Deus. Os nossos tropeços, quando a gente turva a nossa visão, quando nós nos deixamos, ficamos cegos mesmo, né, diante realmente dos sentimentos ainda que nós guardamos, e vira e mexe nós colocamos para fora, que tão bem também é expresso no Livro dos Espíritos, que são as chagas da humanidade. Tudo aquilo que nos tira desse roteiro criado por Deus para a nossa perfeição, estão realmente com suas raízes, né, fincadas no orgulho e no egoísmo. Nessa segunda capa, já bem mais atual, bem mais moderna, nós também podemos ver a intenção de nos direcionar, né? Vemos uma bússola e que eu imagino que dentro do roteiro das nossas vidas, sendo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, certamente é a bússola, né, representada na capa desse livro. E também uma caneta, que na verdade é uma pena, mas que hoje, né, utilizamos uma caneta e uma folha de papel em branco. Também imagino que no decorrer da nossa vida, sempre quando nós erramos, nós falhamos, nós ressignificamos as nossas vivências, nós podemos realmente apagar e refazer, não é? Graças a Deus nós temos uma doutrina que nos esclarece, né, de uma forma, né, tão firme, tão forte, que mesmo que hoje eu esteja errando, que eu esteja, né, colhendo os frutos, né, das dores, dos sofrimentos que eu plantei, não significa que isso seja eterno, não é? O próprio Chico diz que qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Imagino eu que podemos sim, somos os donos das canetas das nossas vidas e podemos a qualquer momento reescrever a nossa história. A partir do momento que nós, né, possamos, né, refletimos sobre as nossas posições e nos reposicionamos aí diante da vida. Eu começo com uma frase de Pascal, onde lá em 1623, entre 623 e 1662, que foi o ano, né, que ele esteve na Terra, ele já refletia, fazia muitas reflexões sobre o pensar, não é? E ele diz que nós somos feitos visivelmente para pensar, né? Essa é o que nos diferencia, né, dos outros animais, né? A capacidade de pensar. E toda a nossa dignidade, todo o mérito do nosso pensar, ele diz que consiste em pensar corretamente. Veja bem, ele já tinha conscientemente, né, determinado para ele o que era correto. Mas nós sabemos que isso, inclusive, varia muito de acordo com o nosso estágio evolutivo. Muitos de nós ainda cometemos tantas falhas, tantos, né, erros, ainda acreditando, né, que isso é o correto quando nós agimos por impulso, quando nós não retribuímos, né, um mal com um bem, ainda de forma equivocada, estamos pensando que estamos fazendo o correto. E ele diz que a ordem do pensamento é começar por si, pelo seu autor, pela sua finalidade. Era um pensamento dele, naquela época, né? Entendia ele que nós éramos autores, né, dos nossos pensamentos. E a mensagem, ela vem trazer essa reflexão para a gente. Dentre as reflexões, né, eu fiz algumas indagações. Será que o meu pensamento ele começa por mim? Se ele começa, será que eu sou realmente autor, né, autora daquilo que eu penso? E aí Emmanuel, né, nessa mensagem, ele nos oferece uma reflexão sobre o livre pensar.
E sobre também a influência externa que nós temos dessa liberdade, né? Nos convida a refletir sobre a atuação do nosso pensar e traz para a gente também, apesar de nós já sabermos, mas a mensagem é muito categórica quando diz que nosso pensamento está conectado com milhares de outros seres, não é? E nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E ele fala que sobre esse aspecto nós precisamos ter muita atenção, não é? Que nós temos que ter essa consciência que nós, a todo momento, tanto influenciamos como também somos influenciados, né? E aí, o que eu posso fazer? Né? O que me cabe hoje como espírita, como ser que tenho dimensão dessa influência que eu recebo, o que eu posso fazer para que eu esteja, né, a minha afinidade, eu esteja conectada, digamos assim, com os pensamentos mais elevados, mais sublimes. Será que nós hoje conseguimos fazer isso? E aí eu trago uma mensagem muito clara, que é uma psicografia, uma carta, né? E ela fala sobre uma visão, né, de uma pessoa desencarnada se afastando do globo terrestre, quando ela olha para o planeta, o que ela se depara. E nós vemos claramente nessa narração sobre o poder da nossa mente e como isso acontece, as nossas ligações, né, psíquicas. E aí começa dessa forma, né? O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental e em grande proporção. Na volta das regiões atmosféricas do planeta, eu fui induzida pelo meu pré-claro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Esse espírito desencarnado se afastando começa a olhar para a aura da Terra. Então, a princípio, ele viu as camadas de espaço que lhes são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Mas o meu guia logo exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Procure agora aos detalhes. Então, fixando atentamente o quadro, eu notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Não haviam dois iguais. E essas suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão. E todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas pessoas encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais nós podemos avaliar o cérebro que os transmitiam. Aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza e os do amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante são os emitidos pela virtude. E quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Vejam bem, essa mensagem está em Cartas de uma Morta. É um livro psicografado por Chico Xavier e o espírito que ditou é a sua mãe, Maria João de Deus. E aí ela relata, né, o nome desse item, desse livro, é A Aura da Terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis. Então, ela relata com muita clareza que todos os pensamentos, né, todos nós estamos conectados. E, aos poucos, os espíritos que mais depurados, né, quando desencarnam, eles conseguem ver, não é? Quais são aqueles que estão ligados, ela disse, né, com a bondade, com a virtude, né? E de acordo com a evolução, com a sintonia das pessoas, vai mudando do mais escuro, ela disse, ao mais claro, brilhante, fulgurante, né? Depende muito
do tipo de pensamento que nós alimentamos, né? Então, todos os pensamentos dos seres encarnados estão ligados, e ela disse que nenhum se mistura. É muito impressionante, estamos interligados, mas, como ela disse aqui anteriormente, de uma forma extraordinária, né? E essas ligações possuem movimentos, né? E todos nós temos as nossas particularidades, ou seja, nenhum é igual ao outro, nenhum está exatamente, né, na mesma cor, na mesma frequência, né? Porque nós somos seres únicos. E aí eu me pergunto, será então que o nosso pensamento é livre? Os nossos pensamentos, eles primeiramente revelam quem somos. Eu vi numa palestra do Haroldo, que ele disse, você quer saber realmente quem você é? Avalie o que você passa a maior parte do tempo pensando. Não é? Certamente, aquilo que nós pensamos na grande parte do dia revela aquilo que nós somos. Então, só cabe realmente a cada um de nós analisar quanto tempo eu estou ocupando o meu pensamento, a minha mente, para quais tipos de assunto estão me interessando, a que eu estou me conectando, e cada um de nós consegue fazer realmente uma avaliação, né, de que ponto da evolução nós estamos, né? Nós também nos conectamos com seres que também, como nós, são pensantes, né? E qual a influência do pensamento alheio, né? Qual influência o pensamento de um irmão desencarnado, por exemplo, ele interfere na minha vida? Eu estou sujeito a pensamentos alheios que são alimentados por ódio, por inveja, por vingança? Será que nós estamos sujeitos a isso? Não é? Eu lembro que há algum tempo atrás, logo no início da pandemia, alguém publicou no Grupo do Céu uma palestra que falava sobre padrão vibratório. Eu achei muito interessante aquela palestra até hoje. A palestrante não era daqui de Manaus, mas ela explicava para a gente como funcionava, né? Que o nosso padrão, ele oscila, entendeu? Nunca é constante. Mas quando que o meu padrão é elevado? Quando eu me esforço para que meus pensamentos estejam o tempo todo, né, conectado, o tempo todo ligado a pensamentos bons, a pensamentos do bem, a mensagens, né, que nos transformam, que nos melhoram, engrandecedoras. Quanto mais eu esforço a minha mente para estar em contato com esse tipo de pensamento, mais eu aumento o meu padrão, né, a minha faixa vibracional. E aí, a partir do momento que eu também deixo de fazer isso, de estar alimentando a minha mente, buscando esse tipo de alimento para a minha mente, né, o que pode acontecer é cair a minha vibração. Né? E aí, a mensagem segue trazendo essas reflexões, né, e continua dizendo, olha, toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Toda criatura absorve, todos nós, sem perceber, absorvemos a influência dos outros. Tá? Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe, nos pensamentos que atrai, as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar que se coloca. Certo? Tudo aquilo que eu me proponho fazer para o bem, que eu procuro me esforçar, que eu procuro pensar e estar com minha mente trabalhando para o bem, para o Cristo, certo? Eu vou estar absorvendo também influência daqueles irmãos que pensam, né, exatamente como eu estou pensando naquele momento. E aí, o Emmanuel fala para a gente que nesse momento estamos atraindo também forças de sustentação. Quanto mais eu tenho contato com mensagens do alto, mensagens do amor, mensagens do Cristo, mais forças para sustentar, não é? As tarefas que eu estou me colocando a fazer, eu terei. Como é que eu percebo esse acontecimento hoje na minha vida? Como é que eu percebo essas influências externas? Como é que eu percebo que alguém me faz bem ou não está me fazendo bem? E aí eu tenho alguns exemplos, né?
você já entrou em algum ambiente e não se sentiu bem? Eu acredito que todos nós já passamos por alguma situação, seja em um ambiente, seja alguém que nos foi apresentado, ou alguém que você dá um abraço, que você não se sentiu bem. E aí ele fala que essa impressão que nós temos sobre os lugares também é um alerta sobre essa percepção que nós temos de perceber a influência que está vindo de fora, não é? E aí fica essa mensagem de alerta para a gente, né? Se você entrou em algum lugar que você não se sentiu bem, provavelmente você sofreu uma influência de algum acontecimento, de algo que naquele ambiente, naquele local, não está na mesma faixa que você, vibracional. A mesma coisa é uma pessoa, né? Quando você também para conversar, quando você abraça, quando você conversa, e você também sente que algo não está bem. Ao contrário também dos ambientes que curam e das pessoas que curam. Nós temos pessoas que quando você abraça, você se sente reenergizado, você se sente revigorado. Nós temos ambientes, eu sempre falo, né? A psicosfera do nosso lar, da nossa casa, ele muda no dia que nós fazemos o evangelho no lar. Eu, Rosiane, consigo sentir o ambiente da minha casa transformado no dia que eu faço o evangelho. A sensação que nós temos também quando nós entramos no céu é um ambiente que você não somente se sente acolhedor, mas você sente a presença da espiritualidade, dos benfeitores do Cristo. Todas as pessoas, eu lembro de ter uma amiga em um determinado momento do trabalho, que ela era uma freira, provavelmente até hoje. E ela falou para mim assim, Rose, eu me sinto tão bem, não fala para ninguém não que eu sou freira, mas eu adoro ir numa casa espírita, receber um passe. Ela falou para mim uma vez, eu me sinto tão bem, eu sinto uma energia tão boa. Quando eu recebo o passe, minha filha, que maravilha, eu sinto a presença de Deus. Então, não precisa ser espírita, não precisa ter essa percepção, não de influência dos irmãos, né, e dos ambientes em nós. Muitos de nós já temos essa percepção, né, já é algo, inclusive, que hoje nós podemos usar realmente como alerta, não é? E hoje, qual é o nosso grande desafio? Qual é o meu grande desafio? Qual é o nosso grande desafio? Sabendo dessa interação que nós temos, né? Essa ligação direta com o plano espiritual e essa afinidade que nós temos tanto com os trabalhadores do bem, como também, né, em contrapartida daqueles que não lutam pela causa. Qual é o meu grande desafio? Ser cada vez mais consciente que o ambiente que eu escolho, ele me influencia e que eu devo escolher melhor tanto os locais como as pessoas que me cercam, não é? Através dessa percepção, nós conseguimos filtrar, nós conseguimos sentir. Não acredito que nos afastar, né? Porque às vezes as pessoas que têm dor, sofrimento, elas nos procuram para desabafar, para conversar, mas quanto mais você não se sente bem ao lado de alguém, mais deve ser reforçada a nossa oração por aquela pessoa, certo? E uma coisa também que é muito interessante, que a mensagem que o Emmanuel fala para a gente na mensagem, é que o ambiente também nos influencia, o ambiente físico. Vejam só, não só somente as pessoas, os seres vivos, né, que nos influenciam, os ambientes também. E aí ele fala que o homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações. A mensagem segue trazendo essa reflexão. Na ordem material do mundo, o homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações. Mas, sem a energia mental, na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. Vejam bem, quando nós nos preocupamos somente em realizar, mas não enxergar o valor que aquela ação traz,
ele diz que é como se fosse em vão, não é? Porque quanto mais ligados ao materialismo, na ordem material do mundo, quanto mais preocupado eu estiver somente em realizar, somente em buscar atividades que alimentem, de repente, o meu egoísmo, o meu orgulho, ou as situações que me realizem materialmente. Ele diz que, não é, de forma material, a gente vai longe, não é? As nossas realizações podem ir, você pode perder as contas do que você consegue realizar de forma material, trabalhando, não é? Mas nós precisamos encontrar valor evolutivo naquilo que a gente realiza. Os nossos trabalhos, o nosso empenho, a nossa busca, ela não pode ser somente para, não é, a realização de ordem material das coisas. Precisa existir o sentimento, precisa existir o entendimento de que tudo aquilo que eu faço hoje precisa ser, né, para a minha melhoria como ser humano, para o bem-estar também, né, da minha família, assim como para a evolução, né, da coletividade. Porque sozinho, efetivamente, a mensagem fala que nós, sozinhos, não vamos muito longe. Nós precisamos um do outro. E as tarefas que nós realizamos, precisamos encontrar um valor nisso. Então, quando algo que eu realizo, ela tem um valor evolutivo. Quando eu faço com amor. Quando a caridade é a base das minhas ações. Quando a caridade é a base dos meus pensamentos. Quando a caridade é a base de tudo aquilo que eu falo. Aí eu encontro valor naquilo que eu realizo. E aí eu trago uma reflexão também do livro da Esperança também de Emmanuel, quando ele fala sobre essa questão de evolução e do nosso aprimoramento. Ele fala claramente nesse livro, nessa passagem, que nós conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores. Vejam bem, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores. Eu sempre falo de uma situação que eu vivi numa casa espírita como trabalhadora da mediúnica, e eu sempre utilizo esse exemplo, que havia um irmão que assediava, um irmão desencarnado, que assediava uma moça, e ele se manifestou nessa reunião muito revoltado, porque ele não conseguia se aproximar dela. Ele expressou claramente, essa mulher ora o dia inteiro, ela canta, ela era uma senhora evangélica, ela canta hinos, ele falou o dia inteiro, ela ora o dia inteiro. Então, eu estou tentando me aproximar para prejudicá-la e eu não consigo. Então, ele estava tentando influenciar o animal da casa, que era um cachorro, para tentar machucar a filha dessa senhora, para tentar atingi-la, porque ele disse que não conseguia chegar perto dela. Por quê? Por causa do padrão vibratório dela. Ela estava o dia inteiro conectada com orações, o dia inteiro conectada com músicas que elevavam o padrão vibratório, então ele não conseguia se aproximar. E essa mensagem embasa, não é? Essa mensagem do Livro da Esperança, ela embasa essa comunicação que teve nessa mediúnica que eu participei. Que nós conseguimos, sim, alterar ou manobrar as energias dos seres inferiores, não permitindo que eles também se aproximem de nós, não é? E nos influenciem quando nós aumentamos o nosso padrão vibratório. O aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Quem é o nosso mestre, gente? Quem é que nos ensina? Quais são os ensinamentos que vieram, né, que foram deixados à Terra? Nosso, né, amado Mestre Jesus. Ele nos ensina todos os dias. Porém, nós, na condição de alunos e aprendizes, devemos sim realizar, não é? O aprimoramento moral é por nossa conta. É
disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Vejam bem, não é? O roteiro das nossas vidas, ele foi traçado, não é? Nenhum pai que ama um filho deseja que seu filho caia em dor, em sofrimento, viva em aflição. Nos cabe orientar, nos cabe direcionar, ensinar o caminho do amor. Porém, cada consciência vai responder pelo próprio destino. Valorizando, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje? Não é? Eu imagino que diariamente e constantemente o universo se movimenta e coloca, né, na nossa existência pessoas, situações que vão fazer com que nós, né, façamos esse aprimoramento moral. Pessoas que nos testam o amor, a paciência, a tolerância, construção diária, né, da fé também, através das nossas provações, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, não é? Situações que eram tão comuns da nossa vida, como uma reunião familiar no final de semana, um almoço em família, sair com os amigos para um rodízio de pizza, hoje se tornou, né, um sonho, digamos assim. A pandemia, o Covid veio para fazer com que a gente, né, se reposicione, principalmente diante do que é essencial. E também para nos mostrar que nós não temos o controle, não é? Então, as reflexões sobre o aprimoramento moral, né, eles acontecem, as oportunidades desse aprimoramento estão diariamente na nossa vida. A mensagem continua dizendo que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. E aí, de modo imperceptível, nós ingerimos pensamentos. Quando eu me deparei com essa palavra, ingerir pensamentos, e eu fiquei pensando, né? Se nós, quando a gente fala de ingerir, automaticamente a gente relaciona com alimento orgânico, né? Então, se eu consigo selecionar aquele alimento que vai me dar força, que me dá energia, que me dá disposição, não é, que me dá qualidade de vida, não é? Será que eu não posso também selecionar, né, a ingestão dos meus pensamentos? Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Vejam bem, aquele que não se esforça para se instruir, aquele que não exercita a vontade de estar acima das circunstâncias de ordem inferior. Quais são as circunstâncias que eu vivo que são de ordem inferior? São aquelas que tiram a minha paz, que trazem aflições, que tiram o meu equilíbrio emocional. Se eu não me esforçar para estar acima disso, ou seja, analisando, trazendo à luz da doutrina espírita, os porquês, né, das provas, das expiações, e o mérito que nós temos, que nós alcançamos a partir do momento que a gente racionaliza, não é? As situações que nós vivemos, não é porque eu sou a excluída, não é porque Deus não lembrou de mim, não é porque Deus é injusto, não é? Não é por isso que nós sofremos, não é por isso que as coisas acontecem com a gente. Então, ele fala para a gente, se a gente não se esforçar para estar acima disso, invariavelmente, o que vai acontecer? Vamos continuar padecendo no meio que nós estamos. Se eu não me esforçar para sair da situação que eu estou, não é? Me resta o quê? Não é? Continuar, não é? Na situação que me aflige, que me entristece.
Podemos buscar alimentos mentais de qualidade? E aí eu pergunto para vocês e para mim, né? Qual é o espaço que eu estou dando hoje para o bem em minha vida? Qual é? Qual o espaço do meu tempo? Quanto de tempo da minha vida hoje, das minhas 24 horas do dia, por exemplo, dos 30 dias no mês, dos 7 dias na semana, dos 365 dias do ano, quanto disso eu estou dando para o bem em minha vida? Somos afetados pelas vibrações de paisagens, de pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente, se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Olha, essa mensagem está no livro. Então, ele fala sobre você estar em contato com pessoas que estão o tempo todo falando de dor, de sofrimento, de amargura, o tempo todo falando das coisas ruins que acontecem no mundo. O que vai acontecer? Isso altera o nosso tônus mental, não é? E ele fala que o que vai acontecer? Nós ficamos mais receptíveis de moléstias, que, claro, a gente muitas vezes não consegue definir, não é? E é muito interessante, porque você acaba absorvendo a tristeza da outra pessoa, as reclamações da outra pessoa, as angústias da outra pessoa. Porém, se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas, com pessoas dinâmicas, nós encontramos valioso sustentáculo aos propósitos de trabalho e de realização. Já aconteceu com você também? Você conversar com alguém que está contente, feliz, motivada, falando dos planos, e isso começa a dar insight, começa a alegrar sua vida, começa a dar ânimo, não é? Então ele está falando que nós somos afetados, sim, pelas paisagens, pelas pessoas que nos cercam. Basta você perceber como você se sente quando você está, não é, conversando com alguém. E aí ele dá esses dois exemplos, não é? E aí, olha só, como esperar por alegria e paz se nós estamos constantemente buscando por notícias ruins e convivendo com pessoas negativas? Como? Não é? Se quando eu pego hoje, né, o meu telefone, eu só busco as mensagens negativas, eu só busco, só me atenho, na verdade, né, a ler as reportagens de desgraça, se eu não publico nada de bom que está acontecendo, de pessoas que estão superando, como é que eu vou ter paz e alegria se eu só busco por notícias ruins, se eu só convivo com pessoas negativas? Não tem como. Não é? Como a mensagem diz, a gente está ligado diretamente, né? Nós sofremos influência e influenciamos diretamente. Então, vamos buscar, claro que nós não podemos fechar os nossos olhos diante dos acontecimentos da vida, mas eu não preciso reproduzir só isso, porque existem muitas coisas ruins acontecendo no mundo, mas também existem muitas coisas boas, muitas pessoas superando, muitas pessoas encontrando oportunidade de vida, muitas histórias bonitas que nós podemos nos apegar às histórias de pessoas que superaram, que venceram, não é? A pessoas que enfrentaram doenças e conseguiram sair disso. Nós podemos, sim, ser instrumentos de uma corrente do bem e dessa forma, inclusive, no final do dia, no nosso recolher, né, do nosso corpo, quando a gente, né, vem para o descanso, né, do corpo, no dia seguinte, provavelmente nós sentiremos a diferença quando você passa um dia inteiro mergulhado, né, em vibrações, em notícias, em acontecimentos ruins. Você vai dormir. Eu, Rosiane, me sinto pesada, sabe? Quando você só é o tempo todo bombardeado por isso. Então, nós precisamos hoje buscar outras fontes para ingerir pensamentos positivos, pensamentos produtivos, pensamentos evolutivos, não é? Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Nós do céu, mais do que nunca, sabemos disso. Nós temos muitos princípios idênticos, né? Nós estamos ali, não é por acaso. Nós nos identificamos com a música,
com a arte, com Cristo, não é por acaso. Nós temos muito esses princípios idênticos, regem as nossas relações. E aí ele fala, conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos. Nós nos demoramos com aquele que se afina com a gente. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nós estamos ligados. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Ele faz essa relação. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores, em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Vejam, somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e também auxiliados ou não, vai depender da nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Não é? Quanto mais eu me esforço para o bem, e ele fala o imperativo da nossa constante renovação para o bem, mais contato com os benfeitores nós teremos, com aqueles que se afinizam com a causa, aquela a qual eu estou me esforçando para ser, para vivenciar, que não é o Evangelho de Cristo. Trabalhar incessantemente é nosso dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. E amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Veja que a mensagem já fala para a gente, né? Qual é o remedinho? Trabalha e serve, aprende e ama. O que vai acontecer? Assim, a nossa vida íntima vai se iluminar, vai se aperfeiçoar, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade grandiosa. Essa mensagem traz uma profunda reflexão, não é? Sobre as escolhas que eu faço para o meu pensar, para o meu falar, para o meu agir, não é? E se algum de nós ainda não sabe de forma clara o que deve fazer para aumentar, não é, o padrão vibratório, para estar em contato com os benfeitores espirituais, a mensagem é muito clara quando ela fala para a gente. E aí, eu trago para finalizar a nossa mensagem uma passagem que está em Provérbios, né, que foi dita por Jesus. Inclina teu ouvido e presta toda a atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino. Muitos já passaram pela terra nos ensinando, não é? Deixando muito claro como deve ser a nossa postura diante das relações, né, das nossas relações sociais, diante daquilo que devemos pensar, do que devemos ser como seres, como cristãos, não é? Então ele diz, te baseia, segue o roteiro, presta atenção àqueles sábios, àqueles que já viveram, e que inclusive, quando ele fala sábios, podemos, não é, imaginar também os filósofos que estão, não é, lá no início do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, que trazem também claramente, né, as ideias espíritas que vieram ao longo, né, dos anos, né, vieram trazidas por outras pessoas que não foram Jesus, precederam Jesus. São sábios que também nos demonstraram, através dos seus pensamentos, um direcionamento, um roteiro de vida. E ele fala, aplica teu coração ao meu ensino. Não é? Roteiro melhor do que esse não há para a nossa vida, não é? Que é o Evangelho, que são as passagens de Jesus, que é a própria vida de Jesus, né? E no dia de hoje, que para os cristãos, né, a Páscoa para nós é o domingo, é a libertação de Jesus do corpo físico, que nós possamos também refletir sobre essa libertação que nós precisamos exercitar diariamente, nos libertarmos daquilo que nos apega
aos sofrimentos da terra. Nós precisamos nos libertar dos sentimentos de posse, não é? Dos sentimentos egoístas, de tudo aquilo que nos aprisiona ao materialismo, porque muitos irmãos não tiveram a oportunidade de refletir, de se reposicionar, né? E já foram logo chamados. Nós ainda estamos aqui, não é? O convite para nós é que ainda permaneçamos aqui. Então, que antes da gente fazer a passagem, a gente possamos realmente, né, nos libertar das prisões, né, da alma, que são as provenientes do orgulho e do egoísmo. Tá? Então, essas são as reflexões que eu gostaria de fazer, deixar pela mensagem. Agradeço o espaço que nesse domingo, finalzinho de domingo de Páscoa, né, possa ficar realmente essa mensagem de libertação, nossa libertação. Eu preciso me libertar de muitos sentimentos que me aprisionam, preciso me libertar de muitos pensamentos, de muitos atos que me causam, né, dor, me causam sofrimento, me causam aflição. O sentimento da Páscoa é esse, né? Essa libertação. Então, muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Obrigado, Rose. A gente agradece e eu acredito que é um convite a todos nós, né? Que a gente possa se renovar a cada dia e quanto mais a gente se aproxime desses pensamentos, dessa mudança para o bem, mais natural vai ficar na gente. Então, vamos lá, vamos juntos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E desde agora a gente já fica aqui o convite para um próximo momento a gente marcar uma outra palestra. Legal. Então, bom, aproveitando então esse momento, como a Rosa disse, esse finalzinho de domingo, né, esse finalzinho de semana, a gente convida então para a nossa prece de encerramento, mantendo a nossa conexão com essas reflexões, com a data de hoje, onde a gente lembra desse momento de renovação mesmo, de todos nós. Então, vamos juntos, mais uma vez, nos dirigirmos a Jesus, ao nosso Pai, através da oração. Querido amigo Jesus, querido Pai, que nos ouve, que nos oportuniza a cada novo dia para a nossa renovação íntima, para buscarmos nos aproximar cada vez mais das tuas leis, dos teus desígnios, do teu amor. Esse amor que já carregamos dentro de nós mesmos, essa centelha que nos é oferecida desde o nosso nascimento enquanto espíritos, que a gente possa a cada dia fazer brilhar cada vez mais. Que esse desafio, que esse convite possa reverberar em nossos ouvidos e nossos corações a cada dia. E assim, Senhor, fortalecermos cada vez mais esse desejo de ser bom, de buscar as tuas leis, praticá-las em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoe nossos lares, nossos familiares, em especial, Senhor, quem hoje se encontra em alguma dificuldade em questões de saúde, ou que passa por algum momento de desespero, de desilusão, de desânimo, possa também ser amparado por Ti. Permanece conosco. Obrigado, Senhor. Que assim seja.